Olá, amados do Senhor. É muito bom darmos início a mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Mas hoje temos um convidado para lá de especial, que ministrará esse estudo em nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Eli Fernandes, em nome da Escola Bíblica Dominical, representada pela nossa educadora religiosa, Guaraciara Bastos Pereira, e em nome da PIB em Santa Cruz, representada pelo nosso pastor Elison do Amaral Leite, queremos agradecer ao pastor Eli por aceitar o convite para participar do encerramento geral do quadrimestre da Escola Bíblica Dominical, com o último estudo da lição da nossa revista, da EBD, que fala sobre o Evangelho de João. E o pastor Eli Fernandes, ele foi pastor por 8 anos na Igreja Batista Imperial, em Recife, e 32 anos na Segunda Igreja Batista, a Igreja Batista da Liberdade, como é mais conhecida, lá em São Paulo. E atualmente o pastor Eli é pastor conferencista, presidente da Academia Paulista Evangélica de Letras, responsável também pelo setor de pequenos grupos da CLC, Christian Leadership Center, professor em São Paulo das disciplinas de Eclesiologia para turmas de mestrado e doutorado e graduado pelo Haggai Institute lá em Maui, no Havaí. Além disso, bacharel, mestre e doutor em teologia. Pastor Eli Fernandes, é um grande prazer recebê-lo novamente, ainda que virtualmente, em nossa igreja. E com todo prazer, eu tenho certeza que você que nos assiste agora, assim como eu, vai pegar papel e caneta e anotar tudo que esse homem de Deus vai ministrar em nossos corações. Então fique à vontade, pastor, está com a palavra. Muito obrigado, pastor Paulo, meu amigo pastor Paulo, homem da barba pretinha, a falar com o velho pastor de barba branca. Um abraço, Guaraciara, nossa ministra de educação, grande amiga. Um grande abraço também a Renata, outra grande professora e grande amante da educação e do ensino na igreja Guaraciara, e também a Renata tem participado de algumas lives que eu tenho dado sobre educação e ensino na igreja local. Meu grande abraço ao amigão Elison, meu pastor Elison, meu bom amigo, que Deus o abençoe muito, colega. É um prazer grande estar aqui hoje contribuindo com essa classe da Escola Bíblica, aliás, com os alunos da Escola Bíblica Dominical, fechando o trimestre acerca do livro do Evangelho de João. Estou aqui com a revista de vocês, muito boa, dou meus parabéns, sem dúvida, ao nosso André de Souza Lima, que trabalhou com sua equipe para que tivéssemos essas lições tão boas. E a nossa hoje fecha o trimestre. Olha que chave de ouro, que vamos trabalhar ressurreição e instruções finais. Ressurreição e instruções finais. O texto chave da lição é: Jesus lhe disse, falando com Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Que beleza. Muito bem. Claro que para trabalhar essa última lição eu preciso com você fazer um resumo da caminhada que você teve durante esse período, nesse belo livro que é o livro de João. E estou feliz porque estou falando e vendo o pastor Paulo, e certamente todos vocês me veem nesse domingo pela manhã, nessa escola dominical, nessa abertura do mês de setembro. Parabéns, que a gente abre setembro fechando o trimestre. Fechando o trimestre que levou aí maio, junho e julho. Parabéns, irmãos. Um abraço para homens, mulheres, jovens e adolescentes nesse domingo pela manhã da sua bela igreja PIB de Santa Cruz. Muito bem. Vamos então recapitular algumas coisas muito importantes. Primeiro, o livro de João, ele é escrito por quem? Ele é escrito por João. Ele é o homem que Deus usa para a produção desse belíssimo livro. Que João? Tudo estou relembrando que eu sei que vocês sabem. Esse João é aquele filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Não misturem, tá certo? Filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Lembra, Tiago e João? Eram aqueles dois dos 12
que estava pouco atrás de Jesus, com a sua mãe, quando Jesus subia para entrar em Jerusalém e falava dos últimos dias da sua vida. E então a mãe entendeu que Jesus ia ser um rei, o estabelecimento do reino dele seria humano. Então a mãe disse para os filhos: opa, eu não emprestei nenhum filho para ficar 3 anos com Jesus, e de repente eles, 2 filhos, e eles de repente perdem chances e oportunidades de ouro como esta, de estar com o próprio rei. Então eu vou falar com ele, que eu quero à direita dele um de vocês, e à esquerda outro de vocês. E eu acho que eles disseram: mãe, é mico. Não, mãe, é mico, não faça isso. Ela: vou falar. E ela, como mãe, foi muito legal. Foi lá e falou mesmo. E Jesus teria dito: mulher, o seguinte, fica tranquila, seus filhos não levaram 3 anos de graça. Eles terão esse espaço no meu reino. De fato tiveram. Tiago vai morrer um pouco antes de qualquer livro ser escrito do Novo Testamento, vai morrer no ano 44. Uma grande perseguição, uma perseguição violenta pelo filho de Herodes, aquele que, quando Jesus nasce, Herodes o Grande, faz que Jesus fuja, predispõe que Jesus fuja com seus pais para o Egito. Aí aquele morre, que já era rei desde o ano 38 antes de Cristo, megalomaníaco, poderoso, e estabeleceu um novo naipe ao templo, que era erigido por Neemias e Esdras na volta do cativeiro, deu um toque parecido com o templo da época de Salomão, porque ele era megalomaníaco mesmo. Tudo que há em Israel hoje, que foi construído por Herodes, vale a pena quem for a Israel parar e ver que é um toque desse homem poderoso que queria tudo grande. Mas ele morre, Jesus volta, pequeno, né? Garoto, para Israel, para Belém e para Nazaré, e assume o governo daquele pedaço. Agripa, Herodes, o Agripa, um dos 4 filhos de Herodes, e era um homem muito violento, e foi ele quem induziu, inclusive, mortes tão incríveis e prematuras, como, por exemplo, a morte de Tiago. Estou dizendo isso porque estou falando para a escola de Bíblia, escola bíblica dominical. Então, não vou poupar nenhum detalhe aos irmãos para que os irmãos cresçam em Bíblia e peguem essa gravação, peçam cópia. O pastor Paulo vai liberar para que vocês todos a tenham, para que vocês tenham uma cultura bíblica, que é uma proposta da escola de Bíblia. A escola bíblica, aliás, nenhuma escola melhor da igreja. Púlpito não é melhor que escola bíblica, porque ele é monologal. Escola bíblica interage, é sinérgica. E também pequenos grupos, por grande valia, e salvou as igrejas agora na pandemia, as que cresceram, é porque tinham pequenos grupos. Também eles internalizam com o caráter indutivo do estudo bíblico e não expositivo, que é da escola bíblica. Então, espero que os que me ouvem agora e me veem nesse culto especial desse primeiro domingo, por favor, em nome de Jesus, se não são da IBD, corram, matriculem-se, porque nenhuma escola no mundo é igual à escola bíblica dominical. E os pais que não estão criando os filhos na escola bíblica perderam o juízo, estão perdendo também seus filhos, que estão aos poucos se afastando de Deus, porque são analfabetos de Bíblia. Vou colocar esses detalhes de quando em vez para valorizar o trabalho fantástico dos que fazem a escola bíblica dominical. Muito bem. Então, Tiago vai morrer no ano 44, João vai viver mais ainda, mais uns 50 anos, porque vai morrer lá no ano 96. Ele teria escrito o livro de João nos últimos anos 80. Ele, perseguido, é levado para a ilha de Patmos, e lá produz o livro Apocalipse. Evidentemente, para vocês que são de escola bíblica, há controvérsias. Se esse João é o João que escreve as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse, mas a cultura geral, os estudos de eruditos
também apontam com mais clareza para essa inferência que qualquer outra, tá certo? Evidentemente, havia outros Joãos no Novo Testamento, porque era o nome comum da época. Mas os nomes comuns daquela época de Jesus, 2000 anos atrás, eles acompanhavam um adjetivo. João, o Jesus, o filho do carpinteiro, José, o carpinteiro. Toda vez que a Bíblia cita João, filho de Zebedeu, cita apenas o nome João. E faz isso tanto em João, como primeira, segunda e terceira cartas a João, de João, e também no livro de Apocalipse, aludindo a esses 100 adjetivos. Portanto, tendo uma ideia comum para os eruditos, que trata-se do mesmo João. Me entenderam, meus irmãos? Estou apenas fazendo aqui uma recapitulação necessária, porque vocês estudaram isso amplamente nesse tempo. Muito bem. Então, João é o irmão de Tiago, que ainda vai viver muito tempo. Também morreu perseguido, porque ele vai para Patmos, e quem era preso na ilha de Patmos, que é uma ilhazinha, porcaria, que fica lá no Mediterrâneo. Eu estive uma vez e disse a Deus, nunca mais volto a Patmos. Não tem interesse nenhum, a não ser, como pastor bíblico e professor de eclesiologia, ter conhecido aquela porcariazinha, onde morreram tantos perseguidos naquela época, Domiciano, que era um imperador muito violento, mas muito violento. Ele era igual ao anterior a ele, pouco antes dele, que foi Nero, outro sanguinário. Sanguinário. E os imperadores, desse período chamado primeiro século, eles tinham muita ojeriza ao pensamento cristão, ao ensino cristão, por causa dos cristãos que não queriam seguir a reverência a César com o Senhor, porque eles aprenderam com os ensinos dos apóstolos que Senhor era Jesus. Esse é o grande problema de César Augusto e de mais Césares que deram-se e que aconteceram nesse período do primeiro século. Tudo bem, meus irmãos? Muito bem. Então, ele é autor do quarto evangelho, mas também é autor dos demais escritos do cânon. Então, vamos lembrar. O que nós estamos lendo e estudando de João tem a ver com a coleção que é feita no final do quarto século. Isso vai aí para a época do concílio de Niceia, que deu-se em 385, quando vai reconhecer doutrinas fundamentais, dentre elas a discussão da ressurreição de Jesus, que é a liçãozinha de hoje, minha gente boa que ama a escola bíblica dominical da sua revista. Lá naquele concílio, eles têm a discussão a respeito da ressurreição e doutrinas outras chaves, como, por exemplo, a doutrina do ensino da Trindade. Também uma discussão no concílio de Niceia, que é esse concílio de peso após esse tempo de vinda do cristianismo ao oficial do Império Romano através da conversão do imperador, do grande imperador, que vai dar o nome a uma cidade que é o nome dele, não é? Constantino. Muito bem. Então, agora a data, já vimos. Muito provavelmente no final dos anos 80. E primeira, segunda, terceira de João, início dos anos 90. E o livro de João, 94, 95, claro, um pouco antes da morte dele, quando o Espírito fala para ele lá na ilha de Patmos. Apocalipse, então, fecha esse cano. Mas, onde ele estava quando escreveu? Olha, há pouca controvérsia quando fala-se em Éfeso. Claro que se pode dizer outra cidade, porque não há essa explicitude da cidade de Éfeso, mas é bom que alunos da escola bíblica como vocês, bons de Bíblia como vocês, se lembrem que Éfeso era uma espécie de capital romana da Ásia Menor. Primeiro, tinha um porto, hoje não tem mais. O porto era ali em Mileto, que fica a 53 quilômetros de Éfeso. Esse porto, com o tempo, desapareceu, porque o mar também recuou naquela região. Eu fui 2 vezes a Mileto para conhecer ainda mais os sítios arqueológicos e posso lhe garantir que todo o tempo e a erosão e tudo mais mudou aquela feição geográfica e não temos mais o mar ali em Mileto. Quando Paulo chega um dia
e diz, eu estou aqui em Mileto, quero ver vocês em Éfeso. E eles dizem, não suba aqui, o pessoal está aqui para te perseguir. E ele fala, então desçam para me ver. Eles descem até Éfeso. O grande Paulo não podia subir a Éfeso. Paulo, que fora 2 vezes pastor em Éfeso. A primeira vez foi pastor lá durante 2 anos, a segunda durante 6 meses. Ele amava Éfeso, não abriu o trabalho em Éfeso. Quando ele chega, já havia igreja. Mas foi um pastor inesquecível em Éfeso. E João teria em Éfeso escrito. Em Éfeso há uma prisão, e Paulo uma vez fora preso em Éfeso. Essa prisão, quando nós estamos na cidade, nós olhamos uma das montanhas aí próximas, ficava no alto quase inacessível. E imagina João olhando para Éfeso, escrevendo esse livro fantástico. Bem, para que vocês tenham também mais elementos para guardar, queria lembrar também que a Bíblia coloca João como o 4º evangelho. Professores da EBD, alunos da EBD, gente boa da PIB de Santa Cruz, recordem-se de um fato histórico. Na época do Cânon, quando juntaram os livros para criar um livro chamado O Novo Testamento, isto é, primeiro século passa sem nenhum o Novo Testamento. Segundo século passa sem nenhum o Novo Testamento. Terceiro século passa sem nenhum livro o Novo Testamento. E no terceiro século, Constantino se converte na segunda década do 4º século. Só no final é que, nessa época do Concílio de Nicéia, junta os livros que conheciam sagrados, eram tidos como livros sagrados, que haviam, inclusive, resistido nas cópias à grande perseguição dos anos 303, início do 4º século, do imperador chamado Diocleciano, queimar todos os livros, inclusive os livros de João, Mateus, Marcos, Lucas, que havia livros, chamados livros sagrados. Não havia o compêndio, o Novo Testamento. Ele manda queimar tudo, porque ele falou, se até agora, 4º século, esse pessoal insiste em cristianismo, só queimando os livros sagrados, para que as próximas gerações não tenham mais onde se estribar para seguir a Jesus. Que negócio! Isso deu-se no imperador antepenúltimo antes de Constantino. Depois Constantino vem, interessante, porque Diocleciano manda queimar tudo e tudo foi queimado mesmo, todos os livros. Você imagina esses livros que há e mais os outros que havia. Então imagine que ele deve ter queimado aí uns 50 livros tidos como sagrados. Só o livro de João, havia 5 livros de João. E eles aproveitaram este porque este era mais completo e os outros traziam muitas repetições. Então, Cano aproveitou este. Queimou tudo, inclusive João. E ele morre com aquela vaidade que mandou queimar todos os livros sagrados. Só que todas as cópias já havia de todos os livros sagrados, inclusive de João. Diocleciano morreu e o livro de João foi aproveitado que havia cópias. Tudo tinha cópias. E ele não pôde queimar as cópias dos livros. Por isso, a Escola Bíblica da PIB de Santa Cruz pode estudar, fechar hoje, o estudo trimestral do livro de João, porque a cópia havia. Agora, quando os outros foram escritos, lembra que ele é o 4º evangélico nessa coleção desse cânon. Vamos aqui a cultura geral. Como o 4º evangelho não significa que a ordem de prioridade, porque Mateus não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi aí nos anos 54, 55, o livro de Marcos. E ele é um livro muito interessante, muito completo, mas muito bom. E aí, Mateus, que era discípulo de Jesus, vai ler o texto de Marcos e escreve um em hebraico, o único livro em hebraico do Novo Testamento, com a intenção de que os judeus aprendessem que Jesus era da linhagem que os judeus esperavam, linhagem de Davi. Por isso que a progênie em Mateus é de Davi, a partir de Davi. A linha genealógica é a partir
do rei Davi, para provar que, na verdade, Jesus é o Messias, é o Mashiach, é o Christos, na tradução grega para o hebraico do Velho Testamento. A tradução grega, Christos, ele é o Christos, ele é da linhagem de Davi, ele é o Salvador. Muito interessante isso. Porque, então, o primeiro livro do Novo Testamento é produzido em hebraico e esteve hebraico até ser traduzido para o grego. Aí Mateus lê Marcos, ele é o primeiro, para que os judeus cresçam que Jesus é o Cristo. Marcos fica o segundo, e Lucas, o grande historiador Lucas, ele pega também Marcos, lê, gostou, e ele cria uma história, ele vai trabalhar com o historiador, buscando provas, e cria 2 compêndios. O primeiro chamou-se Evangelho de Lucas, o segundo, Livro dos Atos dos Apóstolos, isso é Lucas. E João foi escrever bem depois, que esses 3 foram escritos já no final dos anos 50, no início dos anos 50, 55, o nosso amigo Marcos, lá para 58, 59, nossos amigos Mateus e Lucas escrevem os evangelhos, e como João era o evangelista, isto é, João era um dos 12 discípulos de Jesus, que Marcos não era, desculpe, que eu quero me referir a Lucas, que Lucas não era, mas era um escritor, deu uma grande contribuição com a pesquisa de campo que ele fez, onde ele chegava, tem uma pessoa que foi curada por ele ia até lá, queria ouvir, como é que foi? O que é que você tinha? O que é que ele fez? E produziu o Evangelho de Marcos. Então, de Lucas. Por que estão juntos os 4? Porque o pessoal do cano, no final do 4º século, entendeu que podiam criar um outro tipo de proposta para a organização do novo, do livro que eles queriam, chamado Sagrado. Então, ele teria assim, livros dos evangelhos. Aí juntou, então, o João, o Evangelho de João, e colocou aqui junto, chamado não sinótico, porque ele não bebeu em Marcos. Pode até ter, aliás, verdadeiramente leu, que Marcos, já nos anos 60, era lido por todo mundo. E João leu. Porque João foi seguidor de Jesus, foi discípulo de Jesus. Mas ele escreve com outro ponto, com outra pegada, como nós dizemos aí no Rio de Janeiro, com outro ponto de partida. Bem interessante, né? Ele escreve, então, como? Ele quer escrever sobre a vida de Jesus, os sinais de Jesus, os milagres de Jesus e a morte e a ressurreição. Ele era interessante, muito inteligente, e produziu isso tudo, como tudo mais do Novo Testamento, em grego, o grego koineu, o grego antigo, mas o grego dele é bonito. Tem muita gente que desconfia, mas como é que João escreve com tanto termo hebraico e grego junto? Era uma pegada já no final do 1º século dos produtores que tinham domínio de mais de uma língua, e João tinha. Por isso que muitos desconfiavam que o Evangelho de João não era de João, mas ele mesmo se revela. Vocês estudaram isso, lembra? Uma das lições aqui fala do discípulo amado, né? Que era João, ele mesmo aludindo assim. Muito bem. Então, isso aqui. Esse é o Evangelho de João. Principais divisões, vocês viram. E guardem o prólogo, o começo lentíssimo, arrasador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu imagino como os professores da IBD, da nossa igreja PIB de Santa Cruz, vibraram para dar essa aula deslumbrante. No princípio era o verbo. Que coisa, né? O verbo estava com Deus. Essa coisa é belíssima, porque, diz o prólogo, e ele veio para o que era seu, os judeus. E os judeus não o receberam. Por isso que Mateus é colocado na lista em primeiro lugar. Depois vem as epístolas, depois vem, claro, cartas específicas e o livro apocalíptico ou o livro das revelações. Segundo, vem o que chamam de livro de sinais, todos os sinais dele, vocês estudaram, 7 grandes sinais estão nessa relação. Aí vem o livro da glória, é quando João vai trabalhar o caráter divino de Jesus. Preste atenção, alunos e professores da IBD, da PIB Santa Cruz. Não há em nenhum lugar, nem Mateus,
nem Marcos, nem Lucas, a ênfase à deidade de Jesus. Isso está no terceiro bloco do livro de João, que vocês viram, guardem e nunca se esqueçam. Capítulo 13, até chegar ao capítulo 20, João vai trabalhar esse Deus que se revela em Cristo. E Jesus vai dizer, João 14, João 15, João 16, João 17, que ele e o Pai eram um. Em quem vê o Filho, vê o Pai. E quem vê do Pai, que nós seremos conhecidos se nos amarmos como Ele se ama, Filho e Pai. Essa relação lindíssima de Deus com seu Filho Jesus, João trabalhou e vocês leram muito bem, estudaram. E vem agora o que nós chamamos de epílogo, que é o capítulo 21. Porque nele, João vai trabalhar a morte, que já vem agora, um pouquinho antes, mas a ressurreição de forma centralizada, isto é, a glorificação de Jesus pela ressurreição. Qual é a pegada? Que não há nenhum homem na história do mundo que tenha sido de grande nomeado. Não há nenhum líder, nenhum poderoso desses que fizeram hoje seguidores religiosos, como Maomé, como Buda, como Zoroastro, como Brahma. Quem vocês queiram, não há. Nem no shintoísmo, nem no zoroastrismo, nem no hinduísmo, não há nenhum que tenha ressuscitado. Todos vão lá e visitam o túmulo, onde foram depositados os restos mortais dos seus grandes nomes, que eles seguem. Porém, só Jesus tem duas coisas vazias, V-A-Z-I-A-S, anote, alunos. Arrepiem-se como eu, e como o pastor Paulo, como o pastor Ellison e como a Renata, arrepiem-se, porque a cruz é vazia no terceiro dia da morte dele, e o túmulo é vazio, já no primeiro dia da morte dele, e o túmulo é vazio ao terceiro dia. Isso, para mim, dá a dignidade de uma escola bíblica, porque vai estudar elementos tais que, se nós nos abastecermos deles, eles vão nos fornecer condições para a gente mandar ver no testemunho como estudantes universitários, como profissionais que vocês são. Vocês têm essa aula hoje. Aqui estamos nessa aula abrindo o mês de dezembro e fechando o trimestre de João. E amanhã vocês estão trabalhando. E onde estiverem, creiam, vocês não adoram mais um Deus. Cristo ressuscitou essa grande autoridade do livro de João. Por quê? Porque agora ele vai trabalhar a mensagem da transcendência, isto é, a ressurreição de Jesus é uma das primeiras a esquematizar da Trindade. Quando o Concílio de Nicéia, no final do quarto século, foi trabalhar a Trindade, um dos elementos foi entender claramente o papel de Jesus junto a Deus. E quem trabalha isso perfeitamente, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, é João. Fantástico, aleluia, é João. Ele traz essa deidade para que entendêssemos a transcendência desse homem que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E após 40 dias, ele falou, eu vou agora para o Pai, e não se assustem, galileus, da forma como me verão subindo, ver-me um dia também descendo da glória do Pai. Aleluia. Aqui está a grandeza da nossa fé no reconhecimento da transcendência, do caráter divino de Jesus, que João, muito mais que Paulo, porque é claro que Paulo trabalha no capítulo 15 de 1 Coríntios, a deidade, a ressurreição de Jesus, sem muita preocupação com a deidade. Quem trabalha esse caráter transcendente de Jesus é João, nesse livro. Ele vai gastar vários capítulos dizendo, frase de Jesus, quem vê a mim vê o Pai, e eu e o Pai somos um. E aí, o caráter de Jesus que é, ora, só se sabia quem era Deus, ninguém mais. Foi Deus quem disse a Moisés, quando te perguntarem em nome de quem tu vens, tu dirás, eu venho em nome do eu sou. E Jesus, só em João, meus alunos, meus amigos, e todos nós somos, eu também sou aluno de Bíblia,
permanentemente. Quanto mais eu sei, menos eu sei. E mais quero saber, pela riqueza da Bíblia. Mas só João é que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou, eu sou, eu sou. Essa beleza dá-se para estabelecer a transcendência de Jesus, o divino em Jesus, a pessoa da Trindade que é Jesus, junto a Deus e Espírito Santo, no livro de João. Tudo bem? Então vamos guardar aqui. Só Jesus é aquele que ascende aos céus. Ele rompe qualquer conceito, ele sobe. Porque a gravidade trabalha o que desce. Mas Jesus é aquele que sobe, aleluia! Aleluia, alunos da EBD, aleluia! Ele é quem sobe, ele é quem cresce, ele é que se transforma nessa figura sagrada do reino de Deus, a partir da ressurreição. Então, é isso que a gente vai abordar. Então, a ressurreição, ela traz, inclusive, ensinos fantásticos de Jesus, porque quando ele ressurge, é que ele, ressurreto, vai dizer: agora todo poder eu tenho nos céus e na terra. Portanto, ele não foi o Cristo histórico dos anos de ensino de 3 meses, mas foi o Cristo que ressuscitou na doutrina bíblica e que agora vai dizer: estou aqui, corpo glorificado, aqui estão minhas chagas, aqui estão meus pés, aqui está a minha marca da lança, mas agora eu tenho todo o poder nos céus da terra, portanto vão, façam discípulos. Tudo que tem a ver com o cerne da obra de Jesus está exatamente aqui, na ressurreição dele, não é? Quando o Império Romano vai agora aceitar e crer e vibrar que se crie um compêndio com essa coleção que houve, e João entrou nessa belíssima coleção. Então, quando você pega a proposta do livro da ressurreição de Jesus, você tem algo muito bacana que os editores prepararam. Não deixe de adquirir a lição da EBD. Bebam, já peço agora a sua revista, a nossa equipe de educação religiosa, porque ela nos capacita a discussão do tema na classe da escola bíblica. Ela nos tira a ignorância bíblica e passando a dominar o ensino bíblico. E aqui eles foram muito felizes na produção. Por quê? Porque traz os primeiros eventos da ressurreição, que se só fossem só eles, era muito pouco. Porque não teríamos o caráter histórico da ressurreição. Por quê? Se João terminasse com a morte de Jesus, eu não seria cristão. Paulo não seria pastor. Edson não seria pastor. E não valeria a pena ler coisa nenhuma, porque ele morreu. Mas Buda também morreu. Mas Zoroastro também morreu. Para os grandes líderes. E aí, o pessoal da nova era teria toda a razão de dizer: todos, nesse conceito de avatares, todos estão no mesmo nível. Um para o ocidente, outro para o oriente, outro para o extremo. Não, Jesus não está igual a ninguém. Só ele ressuscitou. E Paulo vai dizer: e se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vão estudar Bíblia. É em vão que vamos à escola bíblica dominical, porque temos apenas um Deus igual aos demais, só que sendo a representação de Deus para o Brasil. Não. Não há nenhum nome dado entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Por quê? Porque ele traz algumas credenciais na sua ressurreição. A primeira delas é a compreensão de que ressurreição não é uma questão de fé. Se fosse de fé, quem sabe Tomé, citado aqui em João, teria debandado, desviado, como a gente diz hoje, teria desviado. Porque eu só vejo se eu pegar e ver, como se dissesse: eu não creio nesse negócio não. Ou também como se dissesse: eu creio, mas não cedo mais as evidências. Que é um dos grandes problemas da incredulidade. É o peso das evidências. É ter de dizer: eu não creio porque eu não peguei. E mesmo pessoas pegando, é dizer assim: eu não quero laranja
porque eu não gosto, sem nunca chupar laranja. Agora eu quero chupar, mas como eu disse que eu não gosto, eu luto contra as evidências para me manter na minha vaidade de ter dito que não creio, que não é bom porque eu não comi, porque eu não chupei uma laranja. É isso aqui. Se Jesus tivesse sido citado só aqui, nos primeiros, ninguém creria. E nenhum historiador escreveria os livros do Novo Testamento. Porque para escrever como historiador, teria de escrever história. E o que é história? Alunos da EBD, história é fato no tempo e no espaço. João, quando escreve essa última página da sua definição do livro, decisão e cortes do livro sobre a ressurreição, ele está preocupado não só em dizer que Jesus ressuscitou, mas a preocupação de João é dizer há muitas provas, e se há muitas provas, entra o caráter da irrefutabilidade do fato. Fato no tempo e no espaço. Então vamos dizer que um advogado vai escrever como historiador o livro de João. Aí quando chega no estudo da história, que ele sabe que esse Cristo ressuscitou, como ele é ateu, ele vai dizer, não, isso aqui eu não vou escrever, porque eu sou historiador, só posso colocar história. Eu, como ateu, não posso escrever aquilo que não foi história. Ah, história! Temos um cara que viu. Onde está? Ah, mais um viu. Onde está escrito isso? Quando o ateu vai para o livro de João, aqui, vai ver que ele apareceu a primeira vez na sessão, está aqui de Maria, lá no sepulcro, desculpem, agora sim. Depois diz assim, também apareceu a Maria Madalena, opa, o historiador desconfia, porque todo advogado, quando tem duas provas, ele vai adiante para dizer que seu cliente tem razão, que há duas provas, duas pessoas viram aquele fato. É pouco. Aí ele continua. Aí ele diz agora que ele foi visto também por todos os discípulos duas vezes, uma delas, Tomé estava lá. É João que fala. Essa dignidade do livro de João, que vocês estudaram, que ele vai dizer, uma das duas aparições, Jesus estava lá. E ele, quando viu Tomé, ele disse, Tomé, vem cá. É disso que você precisa? Então toca nas minhas chagas. E toca aqui do meu lado. E toca aqui nos sinais todos que eu tenho. Eu acho que Jesus falou muito mais coisas, porque a Bíblia diz, o texto de João, terminando o livro, que se tudo fosse escrito acerca de Jesus, livros nenhum do mundo inteiro comportariam todas as coisas. Uhul! Livros do mundo inteiro não comportariam tudo. Então, acho que naquela hora ele falou, Tomé, você andou comigo 3 anos, meu. Você bebeu da fonte direta. Quantos queriam ter essa escola prática e teórica de teologia e de igreja e de fé e de comunidade e de poder? E você teve. E ainda disse que precisa tocar, então vem aqui. Toca. Aqui está a minha chaga. Toca nos meus pés. E nessa hora Tomé, com vergonha, cede a sua incredulidade pelas demandas da incredulidade, que era, já vi que todo mundo conta, mas eu, já que disse que não vi, vou manter que não creio. Aí ele vai dizer, Senhor meu, Kyrios, e Deus meu, Theos, Deus, Kyrios, vai Tomé para Jesus. E tem a última aparição, que também João cita, que é lá no Mar de Tiberíades. E ela é interessante porque, se ele aparece mais uma vez, ele sela por completo a besteira, a bobagem de qualquer ateu que venha dizer que não crê em Jesus. Porque há evidências que não somente aqui, vocês estudaram todas as aparições, e estão estudando hoje nessa lição, ele ressurgiu, as aparições, mas também vocês viram no livro de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 15, quando diz assim, eu agora estou escrevendo que eu recebi o Senhor, portanto, tá, ele apareceu aos 12,
Depois apareceu a mais outros, e mais outros, mais outros. Finalmente apareceu a mais de 500, dos quais mais da metade ainda está viva. Quer dizer, quando Paulo escreveu aos Coríntios, estava falando numa época em que 251, pelo menos, ainda estavam vivos e que viram e que acompanharam Jesus ressuscitar. Que dignidade o capítulo 21 aqui do livro, capítulo 20, e o final inteiro do livro de João, capítulo 21. Por quê? Porque agora só é ateu quem mantém a besteira da demanda da incredulidade. É indefensável ateísmo, porque mais de 500 viram, tornando testemunho de um. E é indefensável também a besteira de advogados que dizem que não podem crer em Jesus, porque Jesus não é motivo de crer. Nisso, eu discordo da revista, porque em dado momento, o nosso autor, promotor, capaz, ele vai dizer que a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo está na ressurreição, e que o grande problema dele não é o fato de não terem crido, que acho que é interessante. Não, Mateus não criou, mas não creu e agora viu. Eu acho que é um problema. Não tem vantagem nenhuma no que Tomé disse. Tomé errou. Não é bem-aventurado quem não viu, não é bem-aventurado, desculpe, não é só feliz quem vai ver e crer. Porque quando eu vejo, eu não preciso crer, eu estou vendo. Feliz é você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Felizes são vocês, professores da Escola Bíblica Dominical da PIB de Santa Cruz, que hoje lecionam o que creem, sem terem visto da época de Jesus, nem eu, nem Paulo, nenhum de nós. Nós cremos, porque há elementos substanciais, há elementos comprobatórios, há testemunho de várias pessoas que agora anula por completo, não somente dizer que eu não creio, que é besteira, como também manter ateísmo de alguns amigos seus que sabem que um dos problemas do ateísmo é exatamente a falta de provas. Se quando Paulo escreve diz mais da metade ainda é viva, significa que quem não creu foi procurar, quem viu. Não havia jeito de não saber, não havia jeito de viver nessa besteira da incredulidade. Muito bem. Então, eu quero colocar para você e terminar aqui 3 coisas bem básicas para que nós guardemos esse processo. Primeira coisa, hoje na nossa lição, depois de toda a beleza dos sinais do poder de Jesus, toda a beleza do eu sou, da divindade de Jesus no livro de João, a beleza da teologia do prólogo de João, vem o final com morte e ressurreição, que dá para mim e para você 3 coisinhas básicas. Primeiro, o caráter da irrefutabilidade da morte de Jesus e ressurreição. Por quê? Porque ele foi ressuscitado ao 3º dia, apareceu a Pedro aos 12, depois disso apareceu a tantas pessoas, como disse Paulo, o que quer dizer que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, conforme as Escrituras dizem. No tempo de Deus que Paulo fala. Então, foi uma coincidência? Não. Estava na agenda de Deus. Por quê? Porque a vida de Jesus, meus alunos, não foi acidente. Não só a vinda, mas a vida de Jesus também não foi acidente. A morte de Jesus, por mais que nós, às vezes, não compreendamos a questão de Judas, o erro dele, a entrega, não foi acidente. Você sabe disso, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, que João cita também. É João totalmente independente dos sinóticos, que traz a riqueza dos 4 evangélicos. A morte não foi acidente, a vida não foi, os ensinos não foram acidente e a ressurreição não foi acidente. Quer dizer, pastor, estava na agenda
de Deus. Um dia ele falou, quando eu for levantado, se dirigindo à ideia da cruz, a todos atrairei a mim. Eu fui atraído pela cruz. Você foi atraído pela cruz de Jesus. Então, ele não morreu como mártir. Ele morreu na agenda de Deus. Ele não foi enterrado como mártir para depois ficarem lá fazendo peregrinações uma vez por ano, onde está os ossos putrefatos. Ele foi enterrado no lugar onde acontecia outra coisa que estava na agenda de Deus, que é a sua ressurreição. Por isso que a crucificação, como diz João, foi verdadeiramente do Filho de Deus. Quando ele cita isso, ele é impressionante. Jesus morre e João diz, e eles começaram a bater no peito e dizer, então verdadeiramente morreu o Filho de Deus. Lembram? Eu falei que João tem Jesus na sua deidade. Ele recupera a ideia de Jesus, Filho de Deus. Que no Concílio de Nicéia, 385, isto é, quase 400 anos depois de Jesus, vai estudar Jesus, sim, Filho de Deus. Então ele e Deus são um, o Espírito com Jesus e Deus são um, porque João vai dizer, esse livro que vocês leram, estudaram, vai citar os homens batendo no peito dizendo, caramba, o dia fez-se noite. Então ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Confissão belíssima que você tem aí da história da cruz. Segunda coisa, além da irrefutabilidade, não há como ter dúvidas, há também a imprescindibilidade da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer isso. Ora, se ele não morreu e não ressurgiu, ou se ele morreu e não ressurgiu, a minha fé é em vão, é inútil, não tem sentido. Se é, por que eu vou pregar? Pergunta Paulo, verso 14. Então a nossa pregação é inútil, como também diz Paulo, é inútil a fé de vocês. Mas ele vai dizer, não, ele ressurgiu, fez primícia dos que morrem, isto é, era imprescindível que ele morresse. Então, o João termina o seu livro com a imprescindibilidade da morte de Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou, é que nós aceitamos a ressurreição como um marco ainda maior que a cruz. Porque se a cruz é um grande marco, ainda que vazia, a morte dos outros grandes deuses, líderes, também foi. Agora, a ressurreição de Jesus está ali para ser centro da minha fé, difere de tudo mais. É melhor que tudo mais, está acima de tudo mais, e aqui está a dignidade não só da ressurreição, como da imprescindibilidade da ressurreição. Foi imprescindível. Tanto é que depois de 2000 anos, nós estamos aqui vibrando e dizendo assim, é isso aí. Então ele fez primícia dos que dormem, ressuscitou, eu um dia também ressuscitarei, porque ele ressuscitou. João é muito claro dizendo, ele ressuscitou. Portanto, se essa vida é difícil, terei melhores dias, porque como ele fez primícia dos que dormem, eu também serei erguido com ele para os céus. E se essa vida é difícil ou boa, não tem problema, uma vida muito melhor me espera, porque ele ensinou, fazendo-se imprescindível. Ele, então, ressuscitou. Quer dizer, a última palavra para a tua vida e a minha não está na morte. O trimestre de João, fechando com esse último conjunto, que é o epílogo, capítulos 20 e 21, está dizendo, em nome de Jesus, que a morte não tem a última palavra. Cristo ressuscitou e nós iremos também com ele ter corpo glorificado. Quer dizer, o túmulo gelado não é jamais o destino do crente. Quando você chora a morte de alguém, você chora dizendo, tudo bom, meu irmão, você partiu, amanhã eu te reencontrarei e nos veremos outra vez. Por que nos veremos? Porque assim como Jesus foi visto e reconhecido, nós todos, pai, mãe, tio, tia, avós, amigos da igreja, que um dia ressuscitarmos também e vivemos eternamente com Deus, iremos nos reconhecer.
porque o túmulo vazio não é teu destino, nem o meu, pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. E eu fecho dizendo que não é somente imprescindível e irrefutável, mas também algo inigualável. Não há página, eu tenho aqui muitos livros, leio tudo, toda a vida, estudo, não encontro nenhuma história de homem nenhum com algo igual o que aconteceu com Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então não é somente o que Jesus ensinou, mas é que ele morreu por mim, ressurgiu. Ele escreve isso claramente do que João escreveu, ressurgiu. E como ele também seremos um dia revivificados. Termino. O sentido da vida não está, como diz Jó, do pó eu vim, para o pó eu volto, né? Nada disso. O sentido da vida está em conhecer Jesus e saber que o pó não é o nosso fim. Ali estará a nossa carne e nosso corpo. E o nosso espírito sobe para viver eternamente com o Senhor, porque a bênção da ressurreição de Jesus não é somente para minha fé aqui, o que já é muito, que faz a diferença entre cristianismo e tudo mais, mas é com certeza o marco da minha fé na vida eterna, que eu e você viveremos triunfando como Jesus triunfou. Volodymyr, um grande escritor de livros, que escreveu aquela música, antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Que canção linda de Volô. Mas um dia ele escreveu, aonde eu estou? Não sei. E muitas vezes não sei onde estive, mas eu sei aonde estarei. E como eu sei que sei aonde estarei? Porque eu sei que ele vive, ele ressuscitou. E como ele vive, eu também viverei. E diz Volô, e se a razão que me traz a paz não está somente na vida e na morte, mas na ressurreição, porque ele vive e eu também viverei. Eis o tremendo livro de João. Eis o epílogo, 2 capítulos belíssimos da ressurreição de Jesus. Parabéns por esse livro e porque você hoje fecha um dos mais incríveis livros do cânon do Novo Testamento, escrito nos anos 80 do primeiro século, por um dos 12 seguidores de Jesus. Deus abençoe pastor Paulo, Deus abençoe nossa ministra de educação, Deus abençoe irmã Renata, Deus abençoe meu irmão e meu irmão pastor Ellison, Deus abençoe a Escola de Bíblia, a Escola Bíblica Dominical da Igreja PIB Santa Cruz, a melhor escola de Bíblia do mundo. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Eli, muito obrigado mesmo. Não sei o que dizer depois desse bálsamo que foi derramado aí, de tanta coisa boa, né, que nós temos estudado sobre João. Mas ainda há quem diga que sou ateu graças a Deus, né? Sou ateu graças a Deus. Ele acha ateu, né? Meu querido pastor Eli, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Amém. Por essa aula abençoada, que Deus continue abençoando ricamente a tua vida, da sua família, e espero muito em breve poder encontrá-lo pessoalmente, para dar aquele abraço, né, na medida do possível, tá ok? Obrigado, um abraço para você, pastor Paulo, um abraço para todos os membros da PIB de Santa Cruz, que um dia aprendi a amar através do nosso querido pastor Ellison. Deus abençoe a todos, firme e forte. Amém, queridos. Até a próxima oportunidade para mais um estudo da preciosa Palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém. Amém. Obrigado.